Better call Saul! 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 Better call Saul. Jimmy McGill passou anos cuidando do próprio irmão, levando mantimento, dirigindo ele para consulta, aguentando episódios de paranoia sem reclamar. Descobriu, tarde demais, que esse mesmo irmão trabalhava nos bastidores havia anos, para garantir que ele nunca virasse um advogado de verdade. Saul Goodman não nasceu só de uma decisão, mas de centenas delas, pequenas o suficiente para passarem desapercebidas até o dia em que já não tinha mais volta. Hoje eu vou analisar como Better Call Saul transformou o alívio cômico de Breaking Bad numa das tragédias mais bem construídas da televisão. O irmão que nunca aceitou, a mulher que quase salvou e o vício que nenhum sucesso financeiro conseguiu resolver. Primeiramente, quero te agradecer por ter clicado nesse vídeo e te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, curtir, compartilhar com aquele amigo que é fã de Breaking Bad e Better Call Saul. Se você quiser me apoiar, ajudar a crescer esse canal, te convido também a fazer parte do meu clube de membros, a Gangue Glorificada. Bem, antes de mais nada, avisar que este vídeo vai conter spoilers de Better Call Saul e Breaking Bad. Dito isso, bora para mais uma análise. Bem, quando Saul aparece pela primeira vez em Breaking Bad, ele é função narrativa antes de ser um personagem. Um advogado de comerciais brega, escritório decorado com a estátua inflável da liberdade, a solução para qualquer problema envolvendo Walter White e Jesse Pinkman. Ele faz Walt e Jesse chegarem até Gus Fring, resolve logística que a dupla nunca conseguiria resolver sozinha. É essencialmente o intermediário entre o crime amador e o crime profissional. Better Call Saul reescreve completamente o que esse personagem significa. Revela que o homem por trás dos comerciais ridículos é James McGill, alguém que estudou direito sozinho através de um curso à distância. Trabalhou na sala de correspondência do escritório do próprio irmão e passou anos tentando provar que merecia ser levado a sério. O papel de Jimmy na estrutura maior da história vai além de ser o advogado do crime. Ele funciona como um contraponto direto ao Walter White. Dois homens inteligentes, ambos subestimados pelas próprias trajetórias da vida. Escolhem caminhos parecidos por motivos completamente diferentes. Walt vira Heisenberg e sente prazer genuíno no poder que isso concede. Jimmy vira Saul e nunca parece satisfeito. O sucesso financeiro chega, mas o vazio nunca desaparece. O conflito que define essa transformação é a relação com Chuck. Chuck McGill é sócio fundador de um escritório respeitado, tratado por todos como o irmão brilhante. E trata Jimmy desde sempre como o Sleeping Jimmy, o golpista que nunca vai realmente mudar. Jimmy nota que o próprio celular ficou estranhamente descarregado durante a noite e deduz que só Chuck poderia ter usado o aparelho enquanto ele dormia. Confronta o irmão e descobre que foi ele quem ligou secretamente para Howard Hamlin, orquestrando por trás dos panos para impedir que Jimmy fosse contratado pelo próprio escritório da família. No confronto que se segue, Chuck diz 5 palavras que reorganizam o resto da série. Você não é um advogado de verdade. Completa dizendo que o diploma de Jimmy veio de um curso online e que ele nunca mereceu ser tratado como igual. Que Sleeping Jimmy com um diploma de direito é como um chimpanzé com uma metralhadora. Jimmy pergunta se Chuck algum dia ficou orgulhoso dele, e Chuck responde que sim, quando Jimmy estava na sala de correspondência, sabendo o próprio lugar. Chuck não é um vilão caricato. Ele genuinamente acredita que está protegendo a profissão de alguém incapaz de mudar. O problema é que essa crença repetida por anos ajuda a fabricar exatamente o resultado que ele dizia temer. Mesmo depois da morte de Chuck, o conflito nunca se resolve. A culpa e o "e se eu tivesse feito diferente" acompanham Jimmy pelo resto da transformação, funcionando como um combustível silencioso para cada decisão seguinte. Jimmy estuda pessoas antes de falar com elas. Descobre o que cada uma quer ouvir, monta o discurso certo, entrega com convicção genuína, porque no momento em que fala, ele mesmo acredita no que está dizendo. É uma performance que convence primeiro a própria plateia interna antes de convencer qualquer outra pessoa.
Esse talento é real e evidente desde os primeiros episódios. O problema aparece quando a habilidade nunca desliga. Jimmy continua performando mesmo quando ninguém mais está prestando atenção, mesmo quando a situação pede simplicidade e honestidade direta. É um homem que aprendeu a sobreviver através da própria capacidade de convencer, e que perde aos poucos a capacidade de distinguir quando isso ainda é necessário. Junto com esse talento vem uma carência que a série nunca esconde. Jimmy busca a aprovação de um jeito que dói de assistir, principalmente de Chuck. Cada tentativa de provar que mudou é seguida por outra rejeição, até o ciclo virar um padrão fixo na vida dele. Quando finalmente ele ouve a verdade completa sobre a sabotagem do irmão, alguma coisa quebra de forma permanente. O mais perturbador nisso é que Chuck, em certo sentido, tinha razão, só que por motivos que ele nunca teria admitido. Jimmy passa o resto da série confirmando através das próprias escolhas exatamente o que o irmão sempre disse sobre ele. Ele foi convencido repetidamente por quem deveria acreditar nele, de que tentar ser uma outra coisa nunca valeria o esforço. Existe ainda uma terceira camada, menos discutida, mas igualmente central. Jimmy é viciado na adrenalina do próprio golpe. Não é só uma questão de dinheiro, ele poderia ganhar de forma honesta. Ele tem inteligência e talento suficiente para isso. Não é só uma questão de respeito. Saul Goodman não é respeitado, é temido ou ridicularizado, dependendo de quem está falando. É a sensação específica de quando o esquema funciona exatamente como planejado. Essa camada explica um padrão que se repete ao longo de toda a série. Toda vez que Jimmy consegue algo através de meios honestos, clientes legítimos, emprego respeitável ou reconhecimento merecido, ele mesmo encontra um jeito de sabotar. Como se estivesse testando repetidamente se alguém ainda vai se importar com ele depois do fracasso. Kim Wexler conhece Jimmy na sala de correspondência da Hamlin McGill, muito antes dele virar advogado. A série constrói os dois como parceiros genuínos, unidos por uma validação mútua que nenhuma outra relação em Better Call Saul ou Breaking Bad reproduz. Kim é advogada disciplinada, workaholic, obcecada com regra e resultado. E Jimmy é o oposto. Ele improvisa, quebra protocolo e encontra atalho onde deveria haver processo. Kim reconhece nele uma versão mais destravada de um impulso que ela mesma sempre carregou, reprimido havia anos, antes dos dois se aproximarem. Os dois arquitetam esquemas cada vez mais elaborados juntos, pequenas vinganças, manipulações emocionais complexas contra alvos que consideram merecedores. A cumplicidade cresce até se tornar a base real do casamento dos dois. Chuck, ainda cedo na série, ele avisa que Jimmy vai corromper qualquer pessoa disposta a ficar perto dele por tempo suficiente. O envolvimento de Kim nos esquemas de Jimmy não é só passivo, ela participa por escolha própria, ela sente o mesmo tipo de satisfação que ele sente quando um plano funciona. O problema é que Jimmy, ao ver ela se envolvendo, não freia, acelera. Cada golpe bem sucedido vira a prova de que os dois funcionam melhor juntos fazendo exatamente aquilo. O ponto de ruptura vem depois da morte de Howard Hamlin, consequência direta de um esquema que os dois arquitetaram juntos para prejudicá-lo profissionalmente. Kim confessa a própria participação para a viúva de Howard. Jimmy não confessa nada. Kim diz a frase que resume tudo que os dois construíram. Juntos somos veneno. Deixa o casamento, devolve a aliança e vai embora de Albuquerque sem se despedir. Sem Kim por perto para equilibrar o próprio comportamento, Jimmy perde a última pessoa que ainda conseguia fazer ele hesitar antes de cruzar certos limites. O nome Saul Goodman já existia havia anos como um alias ocasional, um jeito de assinar contrato duvidoso sem colocar o nome real em risco. Mas é só depois da partida de Kim que a persona deixa de ser uma ferramenta pontual e vira identidade permanente. Better Call Saul trata as consequências como um elemento estrutural, não como uma punição pontual. Ao longo de 6 temporadas, Jimmy escapa de quase tudo. Ele convence juiz, arruma testemunha de última hora, encontra saída onde parecia não haver nenhuma. A série deixa claro, episódio após episódio, que essa fuga tem um prazo de validade. Chuck é consequência, a saída de Kim é consequência, e o que vem depois, a vida escondida como Gene Takavik em Omaha, gerenciando um Cinnabon, olhando por cima do ombro a cada rosto familiar,
é a consequência que finalmente alcança ele. Jimmy McGill não vira Saul Goodman de uma vez. A série constrói a transformação em 4 fases distintas, cada uma corroendo um pouco mais da identidade original. A primeira fase acontece em Cicero, Illinois, décadas antes do início de Better Call Saul. Jimmy jovem já aplica pequenos golpes ao lado de um parceiro chamado Marco. Nada ambicioso, mas sobrevivência e adrenalina do que qualquer plano maior. O ponto de virada vem quando o pai dele vai à falência administrando uma loja pequena, tratando clientes com honestidade que outros exploram sem escrúpulo. Jimmy internaliza a lição errada. Ser honesto significa ser explorado. A segunda fase é o Jimmy que a série apresenta no início, genuinamente tentando um caminho correto. Passou na OAB, trabalha como advogado, cuida do irmão doente, aceita casos de idosos por valores baixos. Mas o trabalho honesto paga pouco e recebe pouco reconhecimento, enquanto qualquer atalho criativo resolve problema mais rápido. A mistura começa devagar, um golpe pequeno para conseguir cliente, uma mentira pontual para fechar caso. A terceira fase é a metamorfose real. Jimmy abandona gradualmente a ilusão de ser um advogado tradicional e abraça o que funciona de verdade para ele. Ternos mais chamativos, comerciais mais espalhafatosos, uma clientela cada vez mais ligada ao mundo criminal. É nessa fase que o envolvimento com Nacho Varga e Lalo Salamanca aprofunda a conexão com o cartel, e que a parceria com Kim nos esquemas se intensifica até o ponto de ruptura. A morte de Howard Hamlin fecha essa fase, consequência direta de um plano que os dois arquitetaram e que nenhum dos dois consegue desfazer. A quarta fase é Saul Goodman, consolidado, em plena atividade, o personagem que Breaking Bad apresenta primeiro. Não sobra praticamente nada do advogado, inseguro em busca de aprovação. Ele trabalha indiretamente para Gus Fring e resolve logística para Walter White. Transforma dinheiro sujo em dinheiro limpo com uma eficiência de quem finalmente encontrou o próprio nicho. Mesmo nessa fase de auge cínico, existe um limite que Saul nunca cruza. Ele apenas implica, sugere eliminar pessoas como solução de problema, mas nunca mata ninguém com as próprias mãos. E a última fase é Gene Takavik. Depois do colapso do império de Walter White, Jimmy se esconde em Omaha sob a identidade falsa, gerenciando um Cinnabon num shopping. É a punição mais irônica possível para um homem que construiu a vida inteira em cima de performance. Agora ele precisa ser ninguém, sem golpe, sem terno espalhafatoso, sem plateia. Ele não aguenta por muito tempo. Volta a aplicar pequenos golpes, depois maiores, porque a ausência de adrenalina é insuportável para alguém que sempre dependeu dela para se sentir presente na própria vida. A linha que profetiza esse destino aparece ainda em Breaking Bad, no episódio Granite State. Saul, prestes a desaparecer sob nova identidade, ele diz ao Walt que, na melhor das hipóteses, vai acabar gerenciando um Cinnabon em Omaha. Breaking Bad e Better Call Saul funcionam como estudos paralelos de transformação moral, mas com trajetórias opostas. Walter White vira Heisenberg e sente prazer genuíno no próprio poder. O monstro que ele se torna é, em algum nível profundo, quem ele sempre quis ser. Jimmy McGill vira Saul Goodman por necessidade, não por desejo, e nunca alcança a satisfação real, nem no auge do próprio sucesso financeiro. Walt é a tragédia de ego. Jimmy é a tragédia de inadequação. Um homem talentoso o suficiente para ter sido um bom advogado dentro das regras, que aprendeu cedo demais e da pior forma que seguir as regras raramente compensava para alguém como ele. A estrutura do personagem funciona porque a série nunca oferece um vilão fácil de odiar. Quando Chuck sabota Jimmy, existe uma compreensão genuína da mágoa que resulta disso. Quando o sistema rejeita esforços legítimos de Jimmy em favor de atalhos criativos, existe reconhecimento de como isso pode corroer qualquer pessoa ao longo do tempo. Vince Gilligan e Peter Gould não constroem um espelho confortável, constroem um espelho que reflete de volta decisões pequenas, racionalizações cotidianas, o tipo de compromisso moral que a maioria das pessoas reconhece em alguém, em alguma versão da própria vida. Do meu ponto de vista, ele é a manifestação televisiva do arquétipo do palhaço triste.
a figura cômica que usa humor espalhafatoso como proteção contra a dor real, escondendo angústia atrás de uma fachada colorida demais para ser levada a sério. Os próprios criadores confirmaram essa leitura de forma direta. Segundo o relato oficial da produção, a persona Saul Goodman surge especificamente nos momentos em que Jimmy se odeia, não quando ele está confiante, mas quando precisa de uma armadura para sobreviver ao próprio desprezo por si mesmo. O terno espalhafatoso, os comerciais ridículos, a piada fácil, tudo isso funciona como o riso que evita o choro. A bufonaria que existe para que ninguém, nem ele mesmo, precise encarar o que realmente está por baixo. Bob Odenkirk descreveu a diferença entre interpretar as duas versões do personagem em termos parecidos. Disse gostar genuinamente de Jimmy McGill, humano, falho, mas capaz de se importar com quem machuca. Saul Goodman é, segundo o próprio ator, alguém mercenário, que usa as pessoas ao redor sem se preocupar com o efeito disso. A distinção entre os dois nunca foi só estética. Era, segundo Vince Gilligan, o retrato de uma tragédia genuína. A plateia gosta mais de Jimmy do que de Saul, e ainda assim precisa assistir Jimmy desaparecer atrás da máscara, porque essa desaparição sempre foi o ponto central da história. O final de Better Call Saul recusa entregar redenção fácil. No julgamento final, Jimmy tem a chance de negociar pena reduzida e escolhe confessar tudo, inclusive a própria participação na sabotagem que levou ao suicídio do irmão. Mesmo sabendo que isso destrói qualquer acordo favorável, aceita 86 anos de prisão. Não é só um ato de heroísmo puro e nem cálculo estratégico disfarçado. É a primeira vez em anos que Jimmy escolhe verdade sabendo exatamente o preço que ela custa. Tudo por amor a Kim, e o último ato de tentar honrar a memória do irmão. Quando a juíza se refere a ele como Saul Goodman, Jimmy faz questão de corrigir. Ele quer ser identificado pelo próprio nome. É o momento em que a persona que ele construiu por anos deixa de existir formalmente. Não porque alguém tenha vencido sobre a outra, mas porque, encurralado, ele escolhe deliberadamente qual das duas versões de si mesmo quer levar para a prisão. Better Call Saul entrega um dos personagens mais complexos já construídos para a televisão, porque nunca simplifica a pergunta central. Jimmy McGill queria ser amado. Saul Goodman queria ser respeitado, ou pelo menos temido. Gene Takovic só queria conseguir existir sem ser reconhecido. E nenhuma dessas versões consegue o que busca de forma completa. Exatamente essa insatisfação persistente. Ao longo de décadas e 3 identidades diferentes que transformam o personagem em algo mais do que uma comédia de escritório barato ou um vilão de conveniência narrativa. Cada relacionamento na série revela uma faceta diferente dele. Chuck representa a autoridade que nunca aprova, não importa o esforço investido. Kim representa a aceitação genuína que também amplifica o pior comportamento possível. Howard Hamlin representa o dano colateral que decisões erradas causam em pessoas que não fizeram por merecer. Better Call Saul e a trajetória de Jimmy McGill, para mim, não é só uma história de drama criminal. É o melhor spin-off já feito, uma das melhores séries já feitas de todos os tempos, e uma bela história sobre arrependimento genuíno. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até aqui. Já deixa aquele like, aquela hypada, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários. Você acha que Jimmy McGill ele merecia a redenção parcial que a série entrega no final? Ou o preço deveria ter sido ainda maior por todos os atos hediondos que ele cometeu? Me diz aqui, bora de resenha, valeu e até a próxima!